O que é isso? Sofia, você está pintando a mesma composição que todos os outros, mas sua interpretação está completamente equivocada. O cheiro de tinta a óleo e aguarrás pairava no ar da Academia Bela Corte, uma das mais prestigiadas escolas de arte da cidade. Entre as altas janelas que deixavam entrar a luz dourada da tarde, jovens artistas trabalhavam em suas telas, concentrados em capturar a essência da natureza morta disposta no centro da sala. Pincéis dançavam sobre as superfícies brancas, criando formas que aos poucos ganhavam vida. Sofia Mendonça, uma jovem de 22 anos, estava concentrada em sua tela, movendo o pincel com movimentos delicados e intuitivos. Seus olhos castanhos brilhavam com uma paixão genuína pela arte, e suas mãos, ainda que tremessem levemente de nervosismo, pareciam ter vida própria quando tocavam a tela. Ela pintava de forma diferente dos outros, onde eles viam técnica e regras, ela via emoções e histórias. Professor Augusto Villarreal caminhava pela sala com passos medidos e postura imponente. Aos 58 anos, era considerado um dos grandes mestres da pintura contemporânea brasileira. Suas obras estavam em museus importantes, e sua opinião era respeitada e temida em igual medida. Seu olhar crítico percorria cada tela, analisando cada pincelada com a precisão de um cirurgião. Quando chegou à tela de Sofia, parou. Seus olhos se estreitaram, e uma expressão de desagrado tomou conta de seu rosto. A pintura de Sofia mostrava a mesma natureza morta que todos estavam reproduzindo, mas havia algo diferente. As cores pareciam dançar, as formas tinham uma suavidade quase onírica, e havia uma qualidade emocional que transcendia a mera representação dos objetos. "O que é isso?" perguntou Villarreal, sua voz cortando o silêncio da sala como uma lâmina. Todos os outros alunos pararam de pintar e voltaram seus olhares para Sofia. "Sofia, você está pintando a mesma composição que todos os outros, mas sua interpretação está completamente equivocada." Sofia sentiu o sangue subir ao rosto. "Professor, eu estava tentando capturar não apenas a aparência dos objetos, mas também a sensação que eles me transmitem. A forma como a luz toca a maçã, como se ela tivesse uma alma própria." "Alma!" Villarreal soltou uma risada seca. "Sofia, arte não é sobre sentimentos fantasiosos. É sobre técnica, precisão, domínio das regras fundamentais. Olhe para sua perspectiva. Está completamente errada. Suas proporções são infantis. E essas cores, parecem que uma criança pegou as tintas e misturou sem critério algum." Os outros alunos começaram a murmurar entre si. Alguns riram discretamente. Marina, uma das alunas mais talentosas da turma, sussurrou para o colega ao lado. "Ela sempre faz essas pinturas estranhas. Não entendo como ainda está aqui." Sofia tentou defender seu trabalho. "Professor, eu sei que não segue exatamente as regras tradicionais, mas eu acredito que a arte também pode ser uma expressão pessoal, uma forma de..." "Pare!" Villarreal levantou a mão, interrompendo-a. "Sofia, você está aqui há 2 anos, e durante todo esse tempo, tenho tentado te ensinar os fundamentos básicos da pintura. Mas você insiste em ignorar tudo o que eu digo. Suas pinturas são ingênuas, carecem de qualquer técnica refinada e, francamente, não demonstram o menor talento artístico." O silêncio na sala era ensurdecedor. Sofia sentia lágrimas se formando em seus olhos, mas lutava para não deixá-las cair. Ela olhou ao redor, buscando algum apoio nos rostos dos colegas, mas encontrou apenas olhares de pena ou desdém. "Você sabe o que mais me incomoda, Sofia", continuou Villarreal, caminhando em volta de sua tela como um predador cercando sua presa. "É que você parece acreditar genuinamente que isso é arte. Mas arte verdadeira requer anos de estudo, disciplina, compreensão profunda das técnicas clássicas. O que você faz é, como posso dizer, um passatempo de fim de semana." Sofia finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse trêmula. "Professor, eu entendo que minha técnica possa não ser perfeita, mas eu coloco minha alma em cada pincelada." "Eu." "Sua alma." Villarreal interrompeu novamente, desta vez com uma risada mais alta. "Sofia, arte não é terapia. Arte é excelência. É maestria. É a capacidade de criar algo que transcenda o comum, que demonstre anos de dedicação e estudo. O que você faz aqui é o oposto disso." Ele se aproximou da tela de Sofia e, para o horror dela e de todos na sala, passou o dedo pela tinta ainda fresca, borrando parte da maçã que ela havia pintado com tanto cuidado. "Veja só", disse ele, mostrando o dedo sujo de tinta. "A tinta nem ao menos secou adequadamente. Você não domina nem mesmo os aspectos mais básicos do medium que está usando." Sofia sentiu como se tivesse recebido um soco no estômago.
Aquela mancha na sua pintura parecia simbolizar tudo o que estava errado com seus sonhos. Professor, por favor, eu posso consertar isso, eu posso. Não, Sofia. Villarreal balançou a cabeça lentamente. Você não pode consertar isso porque o problema não está na pintura. O problema está na sua compreensão fundamental do que é arte. Você trata a pintura como se fosse um diário pessoal, como se bastasse ter sentimentos para criar algo significativo. Ele se dirigiu para a mesa onde estavam os materiais de arte e pegou um pano. Começou a limpar o dedo, mas seus olhos permaneceram fixos em Sofia. Sabe o que mais me preocupa? É que você pode estar influenciando outros alunos com essa sua abordagem improvisada. A arte é uma disciplina séria, não um playground para experimentações amadoras. As palavras de Villarreal ecoavam pela sala como golpes físicos. Sofia sentia cada sílaba como uma ferida. Ela olhou para sua pintura, a maçã borrada, as cores que ela havia escolhido com tanto cuidado, as pinceladas que carregavam sua paixão, e de repente tudo parecia realmente infantil e sem valor. Talvez, disse Villarreal, voltando a se aproximar dela, seja a hora de você considerar outras opções de carreira. Há muitas formas de se ganhar a vida que não requerem talento artístico. Você é uma jovem inteligente, tenho certeza de que encontrará algo que seja mais adequado às suas limitações. A palavra limitações soou como uma sentença final. Sofia sentiu suas pernas fraquejarem. Ao redor da sala, seus colegas evitavam olhar diretamente para ela, alguns com expressões constrangidas, outros claramente aliviados por não serem eles o alvo da crítica devastadora do professor. Professor, tentou Sofia uma última vez, sua voz quase um sussurro. A arte não pode ter diferentes formas de expressão? Não pode ser pessoal e ainda assim válida. Villarreal suspirou profundamente, como se estivesse lidando com uma criança teimosa. Sofia, você confunde autoexpressão com arte. Qualquer pessoa pode pegar um pincel e colocar tinta numa tela. Isso não faz dessa pessoa um artista. A arte verdadeira requer mais do que boa intenção, requer talento, técnica e, acima de tudo, a capacidade de criar algo que ressoe universalmente, não apenas pessoalmente. Ele fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Sofia. E, francamente, depois de 2 anos observando seu trabalho, não acredito que você possua essas qualidades. As lágrimas que Sofia tinha segurado por tanto tempo finalmente começaram a escorrer pelo seu rosto. Ela olhou uma última vez para sua pintura, para aquela maçã borrada que agora simbolizava todos os seus sonhos desfeitos, e começou a recolher seus materiais. Onde você vai? Perguntou Villarreal. Vou embora, respondeu Sofia, sem olhar para ele. Claramente, não pertenço aqui. Sofia, espere. Pela primeira vez, a voz de Villarreal tinha um tom ligeiramente mais suave. Não estou dizendo isso para ser cruel. Estou tentando te poupar de anos de frustração e decepção. É melhor você descobrir agora que a arte profissional não é para você do que gastar mais tempo e energia numa carreira que nunca irá prosperar. Sofia parou na porta da sala, sem se virar. Professor, o senhor pode estar certo sobre minha técnica, sobre minhas limitações. Mas há uma coisa que o senhor não entende. Eu não pinto apenas com as mãos. Eu pinto com o coração. E talvez isso não seja suficiente para esta academia, mas é tudo que eu tenho. Com essas palavras, ela saiu da sala, deixando para trás não apenas suas tintas e pincéis, mas também 2 anos de sonhos e esperanças. Os dias que se seguiram foram os mais escuros da vida de Sofia. Ela se trancou em seu pequeno apartamento, evitando ligações de amigos e familiares que haviam ouvido sobre o incidente na academia. A humilhação era como um peso constante no peito, e as palavras de Villarreal ecoavam incessantemente em sua mente. Talvez ele esteja certo, ela disse para si mesma, olhando para as telas inacabadas espalhadas pelo seu pequeno ateliê improvisado no quarto. Talvez eu realmente não tenha talento. Mas algo dentro dela se recusava a aceitar completamente essa verdade. Nas horas mais silenciosas da madrugada, quando a dor da humilhação diminuía ligeiramente, Sofia sentia uma estranha compulsão de pegar os pincéis novamente. Era como se a arte fosse uma parte tão fundamental de seu ser que removê-la seria como tentar viver sem respirar. Uma semana após deixar a academia, Sofia finalmente tocou em um pincel novamente. Desta vez, porém, ela não tentou seguir nenhuma regra ou técnica tradicional. Ela simplesmente deixou suas emoções guiarem suas mãos. O resultado foi uma pintura abstrata, cheia de tons escuros e pinceladas violentas que pareciam gritar sua dor e frustração. Quando terminou, ela olhou para a tela e, pela primeira vez em dias, sentiu algo parecido com satisfação. A pintura era crua, emocional,
completamente não convencional, tudo que Villarreal odiaria. E exatamente por isso, Sofia percebeu que era genuinamente sua. Se não posso ser uma artista tradicional, ela murmurou para si mesma, talvez eu possa ser um tipo diferente de artista. Nos meses que se seguiram, Sofia desenvolveu um ritual. Durante o dia, trabalhava em empregos temporários para pagar as contas, garçonete, vendedora, qualquer coisa que lhe desse flexibilidade. Mas à noite, em seu pequeno ateliê, ela pintava como nunca havia pintado antes. Livre das críticas constantes e das regras rígidas da academia, Sofia descobriu uma voz artística que ela nem sabia que possuía. Suas pinturas se tornaram uma fusão única de técnicas tradicionais, que ela havia absorvido mais do que imaginava durante seus anos de estudo, com uma expressividade emocional que vinha diretamente de sua alma. Ela pintava suas memórias de infância, seus medos mais profundos, seus sonhos mais impossíveis. Pintava a sensação de caminhar sozinha numa rua vazia à meia-noite, a textura do primeiro beijo, o peso do luto pela perda de sua avó. Cada tela era um fragmento de sua humanidade traduzido em cores e formas. Mas Sofia mantinha seu trabalho em segredo. A humilhação sofrida na academia havia deixado cicatrizes profundas, e ela não conseguia imaginar expor suas criações mais íntimas ao julgamento do mundo. As pinturas se acumulavam em seu ateliê, testemunhas silenciosas de sua jornada artística solitária. 2 anos passaram. Sofia havia se estabelecido numa rotina, trabalho durante o dia, arte durante a noite. Ela raramente falava sobre sua vida anterior na academia, e seus amigos mais próximos começaram a assumir que ela havia desistido completamente da arte. Foi durante esse período de reclusão artística que Sofia fez uma descoberta que mudaria tudo. Navegando pela internet numa madrugada insone, ela encontrou um fórum online de artistas independentes que compartilhavam seus trabalhos sob pseudonimos. A comunidade era diversa, acolhedora e completamente livre dos preconceitos acadêmicos que haviam assombrado sua experiência anterior. Hesitante no início, Sofia criou um perfil sob o nome O Enigmático, uma referência à natureza misteriosa de sua nova identidade artística. Ela fotografou algumas de suas pinturas mais recentes e as postou no fórum, sem revelar nada sobre sua identidade ou background. A resposta foi imediata e surpreendente. Comentários começaram a aparecer elogiando a originalidade de seu trabalho, a profundidade emocional de suas composições, a forma única como ela combinava técnicas tradicionais com uma sensibilidade contemporânea. Alguns usuários chegaram a comparar seu trabalho com grandes mestres, dizendo que suas pinturas tinham uma qualidade atemporal que transcendia modas artísticas passageiras. Quem é o enigmático? Tornou-se uma pergunta frequente no fórum. Onde posso ver mais desse trabalho? Esse artista tem representação em alguma galeria? Sofia ficou simultaneamente emocionada e aterrorizada com a recepção positiva. Parte dela queria se revelar, reivindicar o reconhecimento que tanto havia desejado. Mas outra parte, ainda machucada pelas palavras de Villarreal, temia que tudo desabasse assim que sua verdadeira identidade fosse revelada. A popularidade de O Enigmático cresceu rapidamente. Suas postagens no fórum eram aguardadas ansiosamente, e suas pinturas eram compartilhadas em outras plataformas. Eventualmente, galeristas e colecionadores começaram a procurar pelo misterioso artista, oferecendo somas consideráveis por suas obras. Sofia se viu numa encruzilhada. Ela tinha criado algo significativo, algo que as pessoas genuinamente valorizam e desejavam possuir. Mas revelar sua identidade significaria confrontar não apenas o mundo exterior, mas também seus próprios medos e inseguranças. Foi então que ela tomou uma decisão audaciosa. Se o mundo artístico não estava pronto para aceitar Sofia Mendonça, talvez estivesse pronto para o enigmático. Ela começou a trabalhar com um galerista de vanguarda que se especializava em artistas emergentes e não convencionais, mantendo sempre sua identidade em segredo. A primeira exposição de O Enigmático foi um evento que ninguém na cena artística da cidade poderia ignorar. A Galeria Contemporânea, conhecida por descobrir novos talentos, anunciou que apresentaria as obras de um artista misterioso cujo trabalho estava causando furor nos círculos artísticos internacionais. A exposição foi intitulada Fragmentos da Alma e apresentava 15 pinturas que contavam a história de uma jornada emocional, desde a dor e o desespero até a redescoberta da esperança e da identidade. Cada obra era uma janela para os sentimentos mais profundos de Sofia, traduzidos numa linguagem visual que era simultaneamente pessoal e universal. A abertura da exposição atraiu críticos de arte, colecionadores, outros artistas e curiosos que haviam ouvido falar do misterioso enigmático. Entre os presentes, numa ironia que o destino parecia ter orquestrado cuidadosamente, estavam o professor Villarreal e vários ex-colegas de Sofia da Academia Bela Corte.
Villarreal caminhava pela galeria com sua postura característica de autoridade, analisando cada obra com olhar crítico. Mas algo em seu comportamento era diferente. Suas sobrancelhas estavam franzidas numa expressão de confusão e, talvez, admiração relutante. Há algo familiar nessas pinturas, ele murmurou para Marina, sua ex-aluna favorita que agora o acompanhava como assistente. A técnica é claramente sofisticada, mas há uma qualidade emocional que me lembra. Lembra o quê, professor? Perguntou Marina. Villarreal balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar uma lembrança incômoda. Nada importante. São obras interessantes, devo admitir. Voeverdes enigmático tem um talento genuíno para capturar a essência emocional humana. Eles pararam diante da obra central da exposição, uma pintura intitulada Renascimento. A tela mostrava uma figura humana emergindo de tons escuros para tons progressivamente mais claros, como se estivesse nascendo de suas próprias cinzas. As pinceladas eram confiantes e expressivas, mas havia uma delicadeza na forma como a luz tocava a figura que revelava anos de observação cuidadosa e prática dedicada. Esta é extraordinária, disse Villarreal, quase relutantemente. Há uma maturidade artística aqui que leva anos para desenvolver. E ainda assim... Ele hesitou. Há algo quase ingênuo na pureza da emoção expressada. Como se o artista tivesse conseguido manter uma conexão direta com seus sentimentos mais profundos, apesar de todo o refinamento técnico. Marina observou o professor com curiosidade. Era raro vê-lo tão conflituoso sobre uma obra de arte. Normalmente, suas opiniões eram claras e definidas. Professor, o senhor parece incomodado com essas pinturas. Por quê? Não incomodado, corrigiu Villarreal rapidamente. Apenas surpreso. Este tipo de combinação entre técnica sofisticada e expressividade emocional direta é muito raro. A maioria dos artistas tecnicamente competentes perde essa espontaneidade ao longo do caminho. E a maioria dos artistas emocionalmente expressivos nunca desenvolve o refinamento técnico necessário para traduzir suas visões de forma eficaz. Ele continuou estudando a pintura, sem saber que estava descrevendo perfeitamente a jornada artística de Sofia, a estudante que ele havia humilhado anos antes, que havia encontrado uma forma de combinar sua paixão natural com as técnicas que havia aprendido, desenvolvendo-as de forma independente e pessoal. Enquanto isso, Sofia observava a cena de longe, disfarçada entre os outros visitantes da galeria. Seu coração batia rapidamente ao ver Villarreal estudando suas obras com evidente interesse e respeito. Ela havia sonhado com esse momento, ver seu antigo professor reconhecer o valor de seu trabalho, mas agora que ele estava acontecendo, seus sentimentos eram mais complexos do que havia imaginado. Não havia satisfação simples na vingança. Em vez disso, Sofia sentia uma mistura de validação, tristeza pelo tempo perdido e uma estranha compaixão por Villarreal, que claramente estava lutando com suas próprias preconcepções sobre arte e talento. O ápice da noite chegou quando o diretor da galeria anunciou que uma das obras, justamente Renascimento, seria leiloada ao vivo, com o valor arrecadado sendo dividido entre o artista e uma instituição de caridade que apoiava jovens artistas emergentes. O leilão foi intenso. Colecionadores competiram agressivamente pela obra, e o preço subiu rapidamente. Quando o martelo final bateu, Renascimento havia sido vendida por uma quantia que deixou toda a galeria em silêncio espantado. 3 milhões de reais. 3 milhões, sussurrou alguém na multidão. Por uma obra de um artista que ninguém conhece. Foi nesse momento que o diretor da galeria fez um anúncio que mudaria tudo. Damas e cavalheiros, tenho uma surpresa especial para vocês esta noite. Pela primeira vez desde que começamos a trabalhar juntos, o enigmático concordou em revelar sua identidade. Um murmúrio de expectativa percorreu a galeria. Câmeras de fotógrafo se prepararam, críticos de arte pegaram seus cadernos, e todos os olhos se voltaram para o pequeno palco improvisado no centro do espaço. Sofia sentiu suas pernas tremerem. Este era o momento que ela havia antecipado e temido por tanto tempo. Mas olhando ao redor da galeria, vendo o respeito genuíno que suas obras haviam inspirado, ouvindo os comentários positivos de pessoas que não tinham ideia de quem ela era, encontrou uma coragem que não sabia que possuía. Ela caminhou lentamente em direção ao palco, cada passo ecoando em seus ouvidos como uma batida de tambor. As pessoas começaram a notar seu movimento, e conversas pararam à medida que todos tentavam identificar quem era a figura misteriosa se dirigindo ao centro da atenção. Quando Sofia subiu ao palco e se virou para enfrentar a plateia, o silêncio foi absoluto. Ela procurou na multidão até encontrar os olhos de Villarreal. A expressão em seu rosto foi de choque total, seus olhos se arregalaram, sua boca se abriu ligeiramente, e por um momento ele pareceu não acreditar no que estava vendo.
Boa noite, Sofia começou, sua voz clara e firme apesar dos nervos. Meu nome é Sofia Mendonça, e eu sou o enigmático. O murmúrio que percorreu a galeria foi como uma onda. Pessoas que conheciam Sofia de sua época na academia começaram a sussurrar entre si, tentando processar a informação de que a jovem que havia sido publicamente humilhada era a mesma pessoa cujo trabalho acabará de ser vendido por milhões. Sei que muitos de vocês devem estar surpresos, continuou Sofia, seu olhar ainda fixo em Villarreal. Alguns podem até se lembrar de mim de contextos anteriores. Há alguns anos, eu estava numa situação muito diferente. Eu era uma estudante de arte que foi informada que não tinha talento, que minhas obras eram ingênuas e sem valor, que eu deveria considerar outras opções de carreira. Villarreal parecia ter encolhido em si mesmo. Sua postura altiva havia desaparecido, e ele olhava para Sofia com uma expressão de horror crescente à medida que compreendia as implicações de suas palavras. Por muito tempo, Sofia continuou, acreditei nessas palavras. Acreditei que minha forma de ver e expressar arte estava fundamentalmente errada. Mas eventualmente aprendi algo importante. A arte verdadeira não vem apenas de técnica, embora a técnica seja importante. A arte verdadeira vem da coragem de ser autêntico, de expressar sua visão única do mundo, mesmo quando, especialmente quando, essa visão desafia as convenções estabelecidas. Ela fez uma pausa, permitindo que suas palavras ressoassem pela galeria silenciosa. As pinturas que vocês viram hoje nasceram daquela experiência de rejeição. Elas são produto de anos de trabalho solitário, de questionar tudo o que me foi ensinado sobre arte, de encontrar minha própria voz artística longe do julgamento de outros. Sofia finalmente desviou o olhar de Villarreal e dirigiu-se à plateia mais ampla. Não estou aqui esta noite para buscar vingança ou para humilhar ninguém. Estou aqui para lembrar a todos nós, artistas, professores, críticos, amantes da arte, que talento verdadeiro pode se manifestar de formas inesperadas. Que às vezes aquilo que parece não convencional ou ingênuo pode estar simplesmente à frente de seu tempo. Ela sorriu, e pela primeira vez em anos, era um sorriso completamente livre de dor ou amargura. O que aprendi durante esses anos é que a arte mais poderosa vem de um lugar de verdade pessoal. Não podemos criar algo genuinamente moving se não estivermos dispostos a ser vulneráveis, a mostrar quem realmente somos através de nosso trabalho. A plateia começou a aplaudir, primeiro hesitantemente, depois com crescente entusiasmo. Mas Sofia não havia terminado. Há uma obra específica que gostaria de mencionar, ela disse, gesticulando em direção a Renascimento. Esta pintura, que acabou de ser vendida por uma quantia que ainda não consigo acreditar, começou como um estudo de uma maçã numa aula de natureza morta. Uma maçã que foi borrada e criticada como exemplo de tudo o que estava errado com minha abordagem artística. Villarreal fechou os olhos, reconhecendo imediatamente a referência. Ao redor dele, as pessoas começaram a conectar os pontos, e algumas expressões de desaprovação se voltaram em sua direção. Mas aquela maçã borrada me ensinou algo valioso, Sofia continuou. Me ensinou que mesmo nossas falhas podem ser transformadas em algo belo, se tivermos a coragem de continuar trabalhando, de continuar crescendo, de continuar acreditando em nossa visão. Ela olhou mais uma vez para Villarreal, e desta vez seu olhar tinha compaixão. Todos nós cometemos erros de julgamento. Todos nós às vezes falhamos em reconhecer valor onde ele existe. O importante é aprender com esses erros e seguir em frente. O aplauso que se seguiu foi ensurdecedor. Pessoas se aproximaram de Sofia, querendo parabenizá-la, fazer perguntas sobre seu trabalho, expressar admiração por sua jornada. Críticos de arte que estavam presentes já começavam a revisar mentalmente as resenhas que escreveriam, sabendo que haviam testemunhado um momento significativo na história da arte contemporânea. Enquanto isso, Villarreal permanecia imóvel no meio da multidão, como uma ilha de quietude no meio do turbilhão de atividade. Marina, percebendo o estado de seu mentor, aproximou-se dele com preocupação. Professor, você está bem? Villarreal demorou para responder. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. Marina, acabei de assistir a uma das lições mais importantes da minha carreira. E não foi uma aula que eu dei, foi uma aula que recebi. Ele olhou em direção ao palco, onde Sofia ainda estava cercada por admiradores e jornalistas. Aquela jovem, eu a destruí. Ou pelo menos tentei. E ela pegou os fragmentos da experiência e os transformou em algo extraordinário. Professor, Marina disse suavemente, todos nós cometemos erros. O que importa é como respondemos a eles. Villarreal balançou a cabeça lentamente. Alguns erros têm consequências, Marina. Alguns erros revelam falhas fundamentais em nosso caráter, em nossos valores.
Durante anos, acreditei que meu papel como professor era identificar e eliminar aqueles que não tinham talento verdadeiro. Mas olhando para essas pinturas, percebo que talvez meu papel devesse ter sido nutrir e desenvolver formas diferentes de talento. A noite continuou com Sofia concedendo entrevistas improvisadas, discutindo seus métodos artísticos, compartilhando sua filosofia sobre arte e autenticidade. Ela falava com uma eloquência e maturidade que impressionavam todos os presentes, revelando que sua jornada havia sido não apenas artística, mas também profundamente pessoal e intelectual. Eventualmente, a multidão começou a se dispersar. Sofia, exausta mas exilarada, começou a recolher suas coisas quando percebeu uma figura familiar se aproximando hesitantemente. Era Villarreal. Sofia, ele disse, sua voz mal passando de um sussurro. Poderia conversar com você por um momento. Sofia o estudou por um instante, vendo pela primeira vez vulnerabilidade no homem que havia sido tão cruel com ela anos antes. Claro, professor. Não, ele balançou a cabeça. Não mais professor. Simplesmente Augusto. Eles encontraram um canto quieto da galeria, longe dos últimos visitantes que ainda admiravam as obras de Sofia. Não sei nem por onde começar, Augusto disse, suas mãos tremendo ligeiramente. Sofia, o que eu fiz com você foi inexcusável. Não apenas cruel, mas profissionalmente irresponsável. Eu deixei meus preconceitos e minha arrogância ofuscarem meu julgamento artístico. Sofia o observou com expressão serena. Augusto, você não precisa. Sim, eu preciso, ele a interrompeu. Preciso dizer isso, não apenas para você, mas para mim mesmo. Durante anos, me considerei um guardião dos padrões artísticos, alguém cuja responsabilidade era manter a excelência na arte. Mas esta noite percebi que o que eu estava guardando não eram padrões, eram preconceitos. Ele gesticulou em direção às pinturas de Sofia. Seu trabalho é extraordinário. Não apenas tecnicamente competente, mas emocionalmente poderoso de uma forma que poucos artistas conseguem alcançar. E eu estava tão cego por minhas próprias limitações que não consegui ver isso. Sofia permaneceu em silêncio por um momento, processando as palavras que ela havia sonhado em ouvir por tanto tempo. Quando finalmente falou, sua voz era gentil mas firme. Augusto, não vou fingir que suas palavras e ações não me machucaram profundamente. Elas quase me fizeram desistir da arte completamente. Mas ao mesmo tempo, posso honestamente dizer que a experiência me tornou uma artista mais forte. Ela olhou em direção às suas pinturas. Se você tivesse me encorajado desde o início, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a determinação necessária para encontrar minha própria voz artística. Talvez eu tivesse ficado sempre dependente da aprovação de outros, nunca desenvolvendo a confiança necessária para criar algo verdadeiramente original. Augusto a observou com uma mistura de admiração e remorso. Sofia, sua generosidade de espírito é tão impressionante quanto seu talento artístico. Você tem todo o direito de estar zangada comigo, de me humilhar publicamente como eu fiz com você. Mas em vez disso, você encontra uma forma de transformar até mesmo essa conversa em algo construtivo. A raiva é um veneno que envenenamos nós mesmos esperando que machuque outros, Sofia respondeu. Aprendi isso durante meus anos de isolamento artístico. Eu poderia ter carregado ressentimento por você para sempre, mas isso apenas teria limitado minha capacidade de crescer como pessoa e como artista. Augusto balançou a cabeça, claramente lutando com emoções complexas. Você me faz perceber o quanto eu ainda tenho que aprender, não apenas sobre arte, mas sobre humanidade. Durante anos, pensei que ser um professor rígido e exigente era minha virtude. Agora vejo que isso era apenas uma máscara para minha própria insegurança e medo de ser desafiado. Todos nós temos nossos medos, Sofia disse gentilmente. O importante é reconhecê-los e trabalhar para superá-los. Você ainda é um professor respeitado, Augusto. Ainda tem muito a oferecer para jovens artistas. Talvez apenas precise repensar sua abordagem. Como você pode ser tão compreensiva? Augusto perguntou, genuinamente perplexo. Eu praticamente destruí seus sonhos. Sofia sorriu, um sorriso que carregava traços da jovem vulnerável que ela havia sido, mas também a sabedoria da mulher madura em que se tornará. Porque finalmente entendi algo fundamental sobre arte e sobre vida. Nossa maior força frequentemente nasce de nossa maior vulnerabilidade. Você me forçou a confrontar minhas inseguranças mais profundas, e ao fazer isso, inadvertidamente me deu o presente mais valioso que um artista pode receber, a necessidade absoluta de encontrar sua própria voz. Os dois permaneceram em silêncio por um momento,
absorvendo o peso dessa revelação. Finalmente, Augusto falou novamente, sua voz carregada de emoção. Sofia, sei que não tenho o direito de pedir isso, mas você aceitaria visitar minha turma atual? Não para que eu possa me redimir publicamente, mas para que meus alunos possam ouvir sua história. Para que eles entendam que a arte verdadeira pode vir de lugares inesperados e que rejeição não é necessariamente um veredicto final. Sofia considerou a proposta cuidadosamente. A ideia de voltar à Academia Bellecourt, ao local de sua maior humilhação, era intimidante. Mas ela também reconhecia o valor potencial de compartilhar sua experiência com outros jovens artistas que poderiam estar enfrentando suas próprias dúvidas e desafios. Quando entrou na sala onde havia sido humilhada anos antes, encontrou uma turma de estudantes curiosos e nervosos. Augusto já estava lá, visivelmente ansioso, mas determinado a cumprir sua promessa. Estudantes, ele começou, sua voz ligeiramente trêmula, hoje temos uma convidada muito especial. Sofia Mendonça, conhecida no mundo artístico como o Enigmático, está aqui para compartilhar sua história conosco. Mas antes que ela fale, preciso compartilhar algo com vocês. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Há alguns anos, Sofia foi minha aluna. E eu cometi um dos piores erros da minha carreira como educador. Permiti que meus preconceitos e minha arrogância me cegassem para o talento genuíno que estava bem na minha frente. Humilhei publicamente uma jovem artista talentosa porque seu trabalho não se conformava às minhas expectativas limitadas do que arte deveria ser. Os estudantes se entreolharam, surpresos pela vulnerabilidade honesta de seu professor normalmente autoritário. A razão pela qual estou compartilhando isso com vocês, Augusto continuou, é para que entendam uma lição que aprendi da forma mais difícil. Como educadores, nossa responsabilidade não é moldar vocês à nossa imagem do que um artista deveria ser. Nossa responsabilidade é ajudá-los a descobrir e desenvolver suas próprias vozes artísticas únicas. Sofia observou Augusto com respeito crescente. Ela podia ver o quanto essa admissão pública custava a ele, mas também reconhecia a coragem necessária para fazê-la. Quando chegou sua vez de falar, Sofia olhou para os rostos jovens e esperançosos ao redor da sala. Alguns pareciam confiantes, outros inseguros, todos claramente fascinados pela história que estavam prestes a ouvir. Quando eu era estudante aqui, Sofia começou, sentava-me numa cadeira muito parecida com as de vocês. Tinha os mesmos sonhos, os mesmos medos, a mesma paixão pela arte que vejo em seus olhos agora. Mas também carregava uma insegurança profunda sobre meu próprio talento. Ela caminhou pela sala, fazendo contato visual com diferentes estudantes. Durante meu tempo aqui, desenvolvi uma crença de que havia apenas uma forma certa de fazer arte, uma forma certa de ser artista. Quando meu trabalho não se conformava a essas expectativas, comecei a questionar não apenas minhas técnicas, mas meu direito de me chamar de artista. Uma estudante levantou a mão timidamente. Como você superou isso? Sofia sorriu. Honestamente? Por muito tempo, não superei. Após deixar esta academia, passei meses acreditando que talvez realmente não tivesse talento. Mas, eventualmente, a necessidade de criar se tornou mais forte que medo da rejeição. Comecei a pintar novamente, mas desta vez apenas para mim mesma. E foi aí que você desenvolveu seu estilo único? Perguntou outro estudante. Exatamente. Quando parei de tentar agradar outros e comecei a explorar o que realmente queria expressar, descobri uma voz artística que nem sabia que possuía. Mas isso só foi possível porque finalmente entendi uma verdade fundamental. A autenticidade não é uma fraqueza na arte, é nossa maior força. Ela se dirigiu ao quadro negro e pegou um pedaço de giz. Deixem-me mostrar algo a vocês. Sofia começou a desenhar, não uma natureza morta cuidadosamente composta, mas algo vindo diretamente de sua memória e emoção. Suas mãos se moveram com confiança, criando formas que eram simultaneamente reconhecíveis e abstratas, realistas e expressionistas. A arte verdadeira, ela disse enquanto desenhava, não vem de seguir regras perfeitamente. Vem de entender as regras suficientemente bem para poder quebrá-las intencionalmente. Vem de ter algo a dizer e encontrar a melhor forma de dizê-lo, mesmo que essa forma seja não convencional. Quando terminou o desenho, os estudantes ficaram em silêncio, absorvendo não apenas a imagem que ela havia criado, mas a filosofia por trás dela. Mas como sabemos se nosso trabalho é realmente bom ou se estamos apenas nos enganando? Perguntou uma estudante, articulando um medo que Sofia reconhecia intimamente. Essa é uma pergunta excelente, Sofia respondeu. E honestamente, é uma pergunta que todo artista verdadeiro se faz regularmente. A diferença entre confiança saudável e autoilusão é que artistas genuínos estão sempre questionando, sempre crescendo,
sempre dispostos a serem vulneráveis em seu trabalho. Ela olhou ao redor da sala. Vocês vão enfrentar críticas durante suas carreiras. Algumas serão construtivas e úteis. Outras serão destrutivas e baseadas em preconceitos ou mal-entendidos. A chave é aprender a distinguir entre os dois tipos e responder adequadamente a cada um. Como fazemos essa distinção? Perguntou outro estudante. Crítica construtiva foca no trabalho e oferece caminhos para crescimento, Sofia explicou. Crítica destrutiva ataca o artista pessoalmente e oferece apenas julgamentos sem soluções. Crítica construtiva vem de um lugar de querer ajudar você a melhorar. Crítica destrutiva vem de um lugar de querer estabelecer superioridade ou controle. Augusto, que havia permanecido em silêncio durante a maior parte da apresentação de Sofia, finalmente falou. Sofia, você poderia compartilhar com os estudantes como respondeu à crítica que recebeu aqui? Sofia o olhou com gratidão pela pergunta, reconhecendo que ele estava lhe dando uma oportunidade de abordar diretamente sua experiência compartilhada. Inicialmente, respondi da pior forma possível, ela admitiu. Internalizei a crítica e permiti que ela definisse minha autopercepção. Mas eventualmente aprendi que nossa resposta à crítica destrutiva pode ser nossa definição como artistas e como pessoas. Ela fez uma pausa, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Podemos permitir que crítica destrutiva nos pare completamente, ou podemos usar a dor que ela causa como combustível para nosso crescimento. Não estou dizendo que devemos ser gratos pela crueldade, não devemos. Mas podemos escolher não permitir que ela tenha a palavra final sobre nossos sonhos. Um estudante levantou a mão. Mas como você manteve a paixão pela arte quando tudo parecia estar contra você? Sofia sorriu, uma expressão de compreensão profunda cruzando seu rosto. Porque finalmente percebi que a arte não é algo que fazemos, é algo que somos. Você pode me tirar o acesso a galerias, pode criticar minha técnica, pode questionar meu talento. Mas não pode tirar de mim minha necessidade de criar, minha forma única de ver o mundo, minha compulsão de traduzir experiência em forma visual. A sala ficou silenciosa enquanto os estudantes absorviam essas palavras. Finalmente, uma jovem na primeira fileira levantou a mão hesitantemente. Sofia, você tem algum conselho específico para nós? Sofia pensou por um momento. Sim. Primeiro, desenvolvam suas habilidades técnicas. Elas são ferramentas importantes para expressar sua visão. Mas não permitam que a busca pela perfeição técnica mate sua originalidade. Segundo, encontrem sua própria voz artística, mesmo que, especialmente quando, ela for diferente do que outros esperam. Terceiro, sejam corajosos em sua vulnerabilidade. Arte que não arrisca nada raramente ganha tudo. Ela olhou diretamente para Augusto. E finalmente, lembrem-se de que todo mundo que oferece críticas também é humano, também está aprendendo, também comete erros. Incluindo professores, incluindo críticos famosos, incluindo vocês mesmos quando criticam o trabalho de outros. A sessão continuou por mais uma hora, com estudantes fazendo perguntas sobre técnica, sobre o mercado de arte, sobre como manter integridade artística em um mundo comercial. Sofia respondeu cada pergunta com honestidade e profundidade, compartilhando não apenas seus sucessos, mas também suas dúvidas contínuas e desafios. Quando a sessão finalmente terminou, os estudantes se aproximaram de Sofia individualmente, alguns para mostrar seus próprios trabalhos, outros simplesmente para agradecer por sua honestidade e inspiração. Vários mencionaram que se identificavam com sua história de rejeição e que se sentiam encorajados a continuar perseguindo suas próprias visões artísticas. Após os estudantes saírem, Sofia e Augusto ficaram sozinhos na sala. O silêncio entre eles era confortável agora, carregado de entendimento mútuo e respeito. Sofia, Augusto disse finalmente, não posso agradecer o suficiente pelo que você fez hoje. Não apenas para meus estudantes, mas para mim. Você me mostrou como transformar meu maior erro profissional numa oportunidade de aprendizado e crescimento. Augusto, todos nós merecemos chances de crescer e mudar. O que importa não é que cometemos erros, mas como respondemos a eles quando os reconhecemos. Nos meses que se seguiram, a carreira de Sofia floresceu de formas que ela nunca havia imaginado. Suas obras foram exibidas em galerias internacionais, colecionadores competiam por suas pinturas, e ela foi convidada para dar palestras em academias de arte ao redor do mundo. Mas talvez mais importante que o sucesso comercial foi o impacto que sua história teve em outros artistas. Ela começou a receber cartas de jovens artistas que haviam enfrentado rejeição similar, que encontraram coragem em sua jornada para continuar perseguindo seus próprios sonhos artísticos.
Sofia estabeleceu uma fundação dedicada a apoiar artistas emergentes cujo trabalho era considerado não convencional ou não comercial. A fundação oferecia bolsas, espaços de ateliê e, mais importante, mentoria de artistas estabelecidos que entendiam a importância de nutrir vozes únicas em arte. Augusto, por sua vez, passou por sua própria transformação. Ele revisou completamente sua abordagem de ensino, focando mais em ajudar estudantes a descobrir suas próprias vozes artísticas do que em moldá-los a uma visão particular de o que a arte deveria ser. Suas aulas se tornaram conhecidas por seu ambiente de apoio e encorajamento, e ele frequentemente contava a história de Sofia como um exemplo de como crítica destrutiva pode ter consequências duradouras. 2 anos após a exposição que mudou tudo, Sofia estava preparando sua segunda grande exposição solo, intitulada Jornadas de Transformação. Esta coleção incluía não apenas suas obras mais recentes, mas também algumas de suas pinturas mais antigas, incluindo uma recriação da famosa maçã que havia sido borrada por Augusto anos antes. Na noite da abertura, Sofia estava parada diante desta pintura particular, lembrando-se da jovem vulnerável que havia criado a versão original. A nova versão era tecnicamente superior, emocionalmente mais madura, mas mantinha a mesma qualidade essencial que havia sido criticada anos antes, uma conexão direta e honesta entre artista e seu subject. É extraordinário ver como você transformou aquela experiência, disse uma voz familiar atrás dela. Sofia se virou para encontrar Augusto, acompanhado por vários de seus estudantes atuais. Augusto, ela sorriu calorosamente. Que bom vê-lo aqui. Não perderia esta exposição por nada, ele respondeu. E trouxe alguns dos meus estudantes. Eles estavam ansiosos para ver mais do seu trabalho após sua visita à nossa academia. Sofia cumprimentou os estudantes, alguns dos quais reconheceu da sessão anterior. Eles pareciam mais confiantes agora, mais seguros em suas próprias identidades artísticas. Sofia, disse uma das estudantes, queria te agradecer por suas palavras. Elas me ajudaram durante um período difícil quando eu estava questionando se deveria continuar com arte. E qual foi sua decisão? Sofia perguntou. A estudante sorriu radiantly. Decidi não apenas continuar, mas abraçar completamente minha própria visão artística, mesmo quando ela não se conforma às expectativas tradicionais. Sofia sentiu uma onda de satisfação profunda. Esta era a verdadeira medida de seu sucesso, não os preços que suas pinturas alcançavam em leilões, mas o impacto que sua história tinha em Inspiring Others to Pursue Their Authentic Artistic Voices. A exposição foi mais uma vez um sucesso crítico e comercial, mas Sofia descobriu que o aspecto mais significativo da noite foram as conversas que teve com outros artistas, especialmente aqueles que compartilharam suas próprias histórias de superação de rejeição e crítica destrutiva. Mais tarde naquela noite, após a multidão ter se dispersado, Sofia se encontrou novamente sozinha com suas pinturas. Ela caminhou lentamente através da galeria, observando cada obra não apenas como produtos finalizados, mas como marcos em sua jornada de crescimento pessoal e artístico. Cada pintura contava uma parte de sua história, as obras mais escuras refletindo seu período de dúvida e dor, as obras mais vibrantes celebrando sua redescoberta de confiança e propósito. Juntas, elas formavam uma narrativa visual de transformação que era simultaneamente profundamente pessoal e universalmente ressonante. Sofia parou diante de uma pintura que havia criado apenas algumas semanas antes, um autorretrato que mostrava 2 versões de si mesma, a jovem estudante insegura e a artista madura e confiante que ela havia se tornado. As 2 figuras estavam conectadas por pinceladas fluidas que sugeriam movimento e crescimento contínuo. A jornada nunca realmente termina, não é? Ela murmurou para si mesma. Era verdade. Mesmo com todo o seu sucesso, Sofia continuava a crescer como artista e como pessoa. Cada nova obra era uma oportunidade de explorar aspectos diferentes de sua visão artística. Cada nova experiência adicionava camadas à sua compreensão de si mesma e do mundo ao redor. Mas uma coisa havia mudado fundamentalmente. Ela nunca mais permitiria que a opinião de outros definisse seu valor como artista ou como pessoa. Ela havia aprendido a distinguir entre crítica construtiva que poderia ajudá-la a crescer e crítica destrutiva que apenas refletia as limitações de quem a oferecia. Mais importante, ela havia aprendido que a arte verdadeira não vem de conformidade, mas de coragem. Coragem para ser autêntica, para ser vulnerável, para expressar sua visão única do mundo mesmo quando essa visão desafia expectativas convencionais. Enquanto Sofia deixava a galeria naquela noite, ela carregava consigo não apenas a satisfação do sucesso profissional, mas algo muito mais valioso, a certeza de que havia encontrado e abraçado sua verdadeira identidade como artista. Ela havia transformado sua maior humilhação em sua maior força, sua rejeição mais dolorosa em sua vitória mais significativa.
E em algum lugar da cidade, em pequenos ateliês e salas de aula, outros jovens artistas estavam descobrindo suas próprias vozes, inspirados pela história de uma jovem que se recusou a permitir que o julgamento de outros definisse os limites de seus sonhos. A verdadeira obra-prima de Sofia não estava pendurada em nenhuma galeria, estava na coragem que ela havia inspirado em outros para perseguir sua própria autenticidade artística, independentemente dos obstáculos que pudessem enfrentar. Esta é a história de Sofia Mendonça, conhecida como o Enigmático, uma lembrança de que às vezes nossas maiores derrotas se tornam a fundação para nossas maiores vitórias, e que a arte verdadeira sempre encontra seu caminho para a luz, não importa quão profundamente possa ter sido enterrada pela dúvida ou crítica. É uma história sobre a importância de acreditar em nossa própria visão, especialmente quando o mundo inteiro parece estar nos dizendo que estamos errados. E é uma história sobre o poder transformador da autenticidade, tanto na arte quanto na vida. É extraordinário ver como você transformou aquela experiência.